Boa tarde. Boa tarde. Que a paz, o amor de Jesus permaneça conosco nesta tarde aqui iluminada no Zio da Gama, para fazermos algumas reflexões sobre o Evangelho e talvez identificar alguma necessidade nossa, talvez encontrarmos alguma explicação para essa época que nós vivemos e de alguma forma a gente aproximar a mensagem do Cristo à nossa experiência, à nossa vivência. Nós aprendemos na doutrina espírita que há duas condições, duas imperfeições, que nós temos que ter muita atenção em relação a elas, porque elas podem ser muito comprometedoras da nossa evolução. E nós entendemos com base nos ensinamentos dos espíritos que todos os nossos problemas históricos, como habitantes deste planeta, e as nossas questões próprias, individuais, pessoais, decorrem dessas duas grandes imperfeições, que são o orgulho e o egoísmo. O orgulho, aquela ideia ilusória que nós vamos formular sobre nós mesmos, e uma suposta superioridade que nós temos sobre as demais pessoas. Uma ideia que nasce em nós de que nós teríamos algum privilégio, algo diferente, que justificasse que nós merecêssemos mais do que outras pessoas. Aquela ideia que nos faz pensar que nós somos superiores e que por isso os outros deveriam sempre ceder, conceder, obedecer, acatar o que nós queremos e fazemos. A gente não pode confundir orgulho com conhecer o seu próprio valor. São situações diferentes. Porque nós não exerceremos verdadeiramente a humildade sem nos conhecer. E nos conhecer depende também reconhecer se temos algum valor, se temos alguma característica positiva. Nem vamos falar de virtudes, porque normalmente quando a gente usa essa palavra virtude, dá a ideia de algo muito grande, muito desenvolvido, uma qualidade excepcional. Nós vamos pensar em qualidades positivas. E é importante a gente reconhecer que todos nós as temos. E não somente eu tenho qualidades positivas, mas os meus irmãos, os meus companheiros de jornada também. Inclusive os meus inimigos. Inclusive as pessoas que eu não gosto. Também possuem qualidades positivas. Percebe como é importante nós termos essa compreensão de que o ser humano tem valores positivos próprios. Talvez a gente possa trazer algum exemplo, nem vale a pena citar o nome, em que a pessoa só tenha imperfeições, mas ainda assim, na essência, nesse ser, deve residir algo que, como espírito, ele irá aprimorar um dia e se tornar um ser virtuoso. Então, por definição, todo ser humano tem valor em alguma proporção, no sentido de reconhecer que tem alguma qualidade positiva. Não estamos falando aqui de valor, de dignidade humana, porque todos a têm naturalmente por serem humanos. Então, reconhecer o valor próprio nunca será orgulho. O problema é que quando a gente reconhece alguma qualidade nossa, a gente superexcita essa qualidade. Ela cresce, ela torna uma proporção muito fantasiosa e nós começamos a sair do campo da realidade e vamos nos aproximando da fantasia. Nos imaginarmos sempre certos, sempre corretos, sempre íntegros, infalíveis, sempre donos de alguma verdade. Isso nasce do orgulho. Essa presunção nasce desse orgulho que vai crescendo, que vai ampliando. O outro grande problema, obstáculo na evolução humana é o egoísmo. E também não podemos confundir egoísmo com a qualidade de preservar aquilo que é essencial à sua vida, aquilo que é necessário, aquilo que realmente te pertence e que você, somente muito conscientemente, deve abrir mão daquilo que é seu. E é aqui que entra um campo muito difícil, da gente realmente se desapegar de tanto que a gente acredita que é naturalmente e por direito nosso. É aqui que é o grande desafio do espírito em evolução.
ser capaz de progressivamente perceber que cada vez ele precisa de menos para efetivamente ser feliz. Mas enquanto a gente está aprendendo, existe um certo número de situações, de bens, de recursos que são efetivamente nossos e nós não podemos abrir mão deles se não estamos preparados. É muito bela aquela imagem, aquela experiência de Francisco de Assis, não é? Que nos chama, desperta a atenção de um jovem que é tocado por um convite amoroso de Jesus. Ele, um missionário do Cristo, ouve o próprio chamado do Cristo. E ele, em meio às confusões da juventude, de uma época em que culturalmente ele estava envolvido em todo aquele contexto daquelas disputas que existiam entre as cidades, aquela vaidade que existia, ele relembra uma missão especial que ele tinha de vir ser o grande exemplo de humildade. E se despoja de tudo. Um dia nós estaremos aptos a sermos como Francisco de Assis. Sermos capazes de deitar ao relento do céu e confiar que é Deus que vai nos dar a cobertura que nós precisamos. Mas eu pessoalmente não me sinto preparado a isso. Então, é bonito a gente pensar na figura desses seres excepcionais que doam integralmente a sua vida. Madre Teresa, Irmã Dulce, o Chico, pessoas que abriram mão de toda essa comodidade que nós queremos tanto para a vida, esse conforto, essa segurança, porque já estavam num estágio bem além nessa caminhada evolutiva que nós estamos. Eles eram aptos a se despojarem de tudo que não era necessário para as grandes missões que eles tinham. Mas a nós, espíritos ainda em aprendizagem, nós estamos ainda, não que eles não fossem, também eram, mas em estágios anteriores nós estamos, nós ainda necessitamos desses recursos todos que nós dispomos. E o nosso desafio é aprender o que realmente a gente precisa reter, o quanto disso nós realmente precisamos, o quanto disso realmente é importante para a nossa experiência atual. Por isso que não tem receita de dizer, basta você ter tanto na sua conta e já é suficiente. Ou basta você ter esse bem e outros já não são mais. Isso é cada espírito que vai progressivamente se conscientizar se ele realmente precisa ou não de 10 pares de sapato ou se apenas um vai ser suficiente. Porque qualquer coisa que vem externamente nos forçando a abrir mão do que nós temos, não será conquista nossa. Será uma imposição. E é por isso que Deus permite que nós retenhamos bens, situações, para que nós vamos aprendendo a nos libertar delas e voluntariamente não precisar mais delas. E para nós é um desafio realmente não ser egoístas. Quando a gente ouve falar de tantas necessidades e a gente pensa, o quanto do que eu tenho eu posso reter para mim? E isso é algo que é somente nós, individualmente, nossa consciência e Deus é que vamos decidir. E para nós é um grande desafio mesmo, encarnados, nós nos equilibrarmos e não sermos presa nem do orgulho nem do egoísmo. E irmos nos libertando progressivamente desses sentimentos de posse e dessas ilusões que nós podemos ter sobre nós. E a doutrina espírita nos esclarece muito sobre isso, porque nós temos os relatos, milhares deles, falando sobre a realidade do homem após a morte, que para nós é uma passagem, é uma transposição de uma experiência para outra, e não é o fim, é a continuidade. Assim como o reencarnar, nascer, é a continuidade de uma vida espiritual. Nós só separamos as duas didaticamente por questões de aprendizagem, mas a vida é a do espírito, ora encarnado, ora desencarnado. E quando estamos encarnados, estamos sujeitos a esse condicionamento que a matéria tem. A abençoada matéria, que nos faz esquecer quem fomos e nos dá a oportunidade de reconstruir nesse esquecimento algumas possibilidades de acerto. Porque muitas vezes as lembranças do passado
apenas atiçariam em nós justamente o orgulho, o egoísmo e tantas outras paixões que, por não lembrarmos, mas por ainda sentirmos algo delas dentro de nós, nos impelem a tantos desequilíbrios. Então, o esquecimento do passado é essencial na experiência do espírito encarnado. Nós não estamos aptos a lidar com ele. E tão sábia é a vida que a nossa experiência terrena também vai, ao longo da nossa vivência, deletando, apagando inúmeras lembranças, porque nós não suportaríamos viver com uma memória super capaz de lembrar de tudo que nós já fizemos numa única vida. Aliás, é conhecida uma síndrome que fala sobre isso, né? Um tipo de enfermidade em que as pessoas são raríssimas, são capazes de lembrar de detalhes da vida, e detalhes banais, insignificantes. Isso, para as pessoas, se torna um problema gigantesco. Então, veja, a sabedoria divina nos mostra que muitas vezes esquecer é necessário, mas as lembranças ressurgem quando forem necessárias. E é por isso que nessa experiência que nós temos atual, é importante nós mantermos esse estado de conscientes de que temos um passado, não é bom que ele aflore. Porque às vezes até ele vem, ele nos é mostrado, por exemplo, num sonho. E nós nos identificamos com aquilo e quando acordamos nós repudiamos aquela experiência que nós sonhamos com ela. E aí nós pensamos, não, eu jamais faria isso. Agora, né? Porque somos mais conscientes, avançamos, mas é muitas vezes a reminiscência do que nós fizemos. Podem ter experiências dessa natureza que sejam criações, sejam imaginação do nosso cérebro. Pode existir. Mas uma parte dessas reminiscências, muitas vezes elas afloram sim na forma de sonhos. Não são todos, mas uma parcela é sim essa experiência, essa retomada dessa experiência do passado. De qualquer forma, eles nos servem para mostrar que nós não gostaríamos, então, de lembrar quem nós fomos. E quando a gente vê como eram a maioria das pessoas do passado, nós vemos que tinham comportamentos, atitudes que hoje nós reprovamos. Hoje nós condenamos, mas é bem provável que fôssemos nós mesmos, ou aqueles próprios personagens históricos, ou apenas outras pessoas que fizeram as mesmas coisas. Então nós trazemos dentro de nós um acervo de experiências, de vivências, que não é bom lembrar por enquanto. No futuro, quando nós formos capazes de amar muito, aí sim nós vamos ser capazes de lembrar dessas coisas. Porque nós não vamos ser criaturas que vamos ter raiva nem de quem nos fez mal, nem de nós mesmos por termos feito mal. Nós vamos ser capazes de amar até nós mesmos, em todos os nossos erros. Compreenderam que tudo era o quê? Fruto da ignorância, da imperfeição. E quando a gente desenvolver essa capacidade, nós teremos mais e mais acesso. Vejam que nem os espíritos, quando são recém-desencarnados, podem acessar as vidas anteriores. E para eles acessarem essas vidas, precisa ter um preparo. Porque é muita informação para trabalhar. É muito dado, é muita experiência, é muita tristeza, é muita dor, é muito sofrimento para lidar. Mas também muitas situações que podem confundir e iludir o espírito. Nós estamos falando de tudo isso para voltar ao nosso tema, que é falar sobre o orgulho e a perdição. Hoje não vamos explorar tanto o egoísmo, mas o orgulho, que seria o pai ou a mãe do egoísmo. Porque muitas vezes, por sermos muito orgulhosos, é que imaginamos que merecemos tudo para nós e nada para o outro. Então nasce dessa imagem distorcida que nós temos de nós mesmos. Quando nós pensamos de que o orgulho pode ser a barreira da nossa evolução espiritual, isso individualmente, temos que conceber que também, coletivamente, pode ser o impedimento do progresso de sociedades inteiras, de nações inteiras. Porque normalmente quando a gente pensa nos vícios, nos defeitos, nós pensamos nos prejuízos individuais que alguém pode ter por ter essas imperfeições, isso do ponto de vista espiritual.
Mas coletivamente nós também temos perdas. Quando nós temos essas características muito disseminadas num povo. Um povo que fosse excessivamente orgulhoso e acreditasse na ideia da sua superioridade, seria suficientemente capaz de ser mobilizado num momento de grande sofrimento, de muita opressão, de grande escassez, a mobilizar as suas energias e agir de forma destrutiva sobre outros? Isso é plenamente possível. Quando as pessoas acreditam que elas têm direitos que se sobrepõem aos dos demais e estão insatisfeitas, elas podem ser conduzidas como uma multidão que vai seguir um líder que promete a elas uma solução fácil, prática, para o momento que elas vivem. E quando nós trazemos esse tema, não é para falar apenas da atualidade, mas é para falar do passado. Quando a gente volta a estudar um pouco essas experiências de povos tão distantes de nós no tempo, é porque muitas vezes tratar desses agora se torna muito sensível para as pessoas. Mas num exercício nosso de comparação não é muito difícil de aproximar o exemplo histórico que eu vou trazer do que hoje se passa com vários países e várias situações no mundo. É muito fácil a gente perceber que um povo, acreditando-se superior ao outro, vai justificar as ações dos seus governos em oprimir, subjugar os outros. Porque eles têm um direito que se sobrepõe ao de outras pessoas. Então, essa ideia ela é muito forte hoje em todo mundo, viu? E não vamos pensar só nos outros povos que habitam o mundo. Nós também temos muitas vezes essa ideia de que talvez tenhamos algo especial em relação às outras pessoas, de que talvez sejamos um pouco melhores do que outros povos. Essa ideia também nasce de um orgulho que coletivamente nós podemos estar alimentando e que nasce do nosso próprio orgulho individual. Nós temos, então, que estar atentos para isso, para que o nosso orgulho não nos leve nem individualmente, nem coletivamente, a atrasarmos a nossa evolução individual e coletiva. Por isso que o orgulho pode ser a perdição de um indivíduo ou de todo um povo. Nós temos no Evangelho de Jesus, e que foi compilado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola que nos ilustra muito sobre essas questões, em que nós iremos fazer algumas reflexões sobre essa parábola, mudando um pouco aquela interpretação que Kardec deu, que permanece uma interpretação plenamente válida para os nossos dias, mas o Evangelho ele não tem uma possibilidade única de leitura, de interpretação e de reflexão. Aliás, os próprios apóstolos entendiam isso, que o Evangelho ele não é de interpretação particular por ninguém. Por quê? Porque à medida que nós evoluirmos, à medida que a nossa capacidade de entendimento amplia, nós faremos novas reflexões sobre as mesmas passagens, o que não invalidam as anteriores, nem coloca as nossas como superiores. São reflexões que devemos fazer, usando o atributo divino que Deus nos deu de liberdade de pensar e que ninguém pode nos tirar. Nessa parábola, então, que abre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Muitos os chamados e poucos os escolhidos, Kardec trouxe a parábola da festa de núpcias. Eu vou ler ela integralmente, para que a gente possa pegar esses elementos e refletir, fazendo a relação com aquilo que nós falamos anteriormente. Nesta parábola, Jesus estava, então, no momento, em Jerusalém, conversando com a elite intelectual do povo naquela época. Eram os fariseus, os saduceus, que estavam ali reunidos com Jesus, questionando, indagando, querendo saber dele quem ele era.
porque eles não conseguiam reconhecer que ele era o grande esperado, que ele era o Messias. Eles não conseguiam perceber. E em partes nós podemos entender por quê. Isso nascia do orgulho que eles alimentavam muito fortemente e que imaginavam que o Messias não poderia ser um galileu, não poderia ser um homem simples que cresceu nas margens do lago da Galileia, que seria um filho de um carpinteiro, que seria um homem simples do povo. Como assim? O grande líder esperado nasceria tão singelamente. Como assim não seria do meio da elite intelectual, da elite do povo? Então, em partes, rejeitaram Jesus porque o orgulho não concebia disso. Tanto é que há passagens do Evangelho que eles manifestam isso. Os discípulos relatam. Pode alguma coisa boa vir da Galileia? É o preconceito, é a ideia de superioridade que dita essa fala. Como que pode vir alguém tão importante de um povo que é considerado desprezível? Então veja que o orgulho levou muitos a rejeitarem o grande esperado. E leva muitos a não entenderem as lições de Jesus, porque ele fala coisas que confrontam diretamente as nossas noções de superioridade. Quando ele ensinou, por exemplo, a amarmos os nossos inimigos. Não parece muito estranho isso para nós, né? Como assim eu vou amar essa pessoa que não vale nada, que eu gostaria de vê-la sofrendo? Não é assim? Porque ele vem trazer realmente coisas diferentes do que as pessoas estavam acostumadas. E até hoje a mensagem de Jesus é atualíssima para o mundo, porque nós ainda estamos até entendendo o porquê, mas está difícil ainda vivê-la, não é? Basta vir uma notícia que nos desagrade muito, que uma erupção de emoções contrárias a esse amor que ele nos ensinou surge em nós, e o que nós desejamos para os agentes do desequilíbrio que nós diariamente ouvimos falar sobre eles. Nós desejamos punições severas a eles, não é assim? Então, nós estamos ainda distantes daquele amor que acolhe, que ilumina, que corrige, que transforma. Mas vamos ver então a parábola. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo e o outro para o seu tráfico, seu comércio. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu.
Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola nos sugere uma ideia de que, então, a resposta àqueles que não estão preparados é sempre muito dura, porque o julgamento do rei é muito duro, não é? Mas quando nós vamos nos apropriar dessa parábola, desses símbolos que Jesus traz, nós não podemos seguir nada literalmente. É tudo comparativo e é tudo muito dentro da mentalidade daquelas pessoas que viviam como subordinados a um rei, que entendiam essa lógica de um rei querendo oferecer a festividade para o seu povo, entendiam esses exemplos de que o rei mandaria destruir a cidade dos que tinham matado os primeiros emissários. Mas isso não é uma descrição de como a divindade, o Pai amoroso que Jesus veio nos ensinar, agiria com a humanidade. Cada elemento da parábola é um símbolo que nos leva a reflexões mais profundas, tentando tirar daquela forma própria para aquela mentalidade da época e trazer com uma leitura mais espiritual. Por exemplo, o reino dos céus aqui, ele é comparado com uma festa de núpcias, de casamento, que naquela época tinha um significado muito grande, que naquela época era muito expressiva, que naquela época era um momento de confraternização, de união entre todas as pessoas conhecidas daquela família. Era um evento muito importante, muito significativo, muito feliz, de fartura, de satisfação. Então Jesus, ao trazer a figura da festa de núpcias, representando o reino dos céus, ele está falando de algo que é para ser felicidade, bem-estar, alegria, união, congraçamento, fortalecimento de laços. O reino dos céus é um estado hoje, como nós entendemos, de espírito, e não uma localidade, não uma dimensão, não um lugar no universo que nós vamos habitar. O reino dos céus, hoje nós entendemos, com as ideias que nós temos sobre a evolução do espírito, que é a condição daqueles que um dia se tornam capazes de sentir e entender as leis divinas de forma completa, de forma ampla. O reino dos céus é um estado de espírito, então, que nós adquirimos uma perfeita sintonia com as leis divinas. Por isso que o reino dos céus, nós não podemos entender que seria uma cidade dourada que vai se implantar, a nova Jerusalém, ou que vai ser um reino com alguém aqui na terra sendo o governante de toda a humanidade. O reino dos céus é a figura de um estado em que tudo será o quê? Felicidade, união, fartura, prosperidade, ausência de dor, de tristeza. E esse é o estado dos espíritos puros. Então, por isso que cada passagem da parábola precisa ser entendida como símbolo, e não como uma expressão exata da conduta divina com a humanidade. Porque aqui, o símbolo para a divindade, para Deus, é o rei. Aqueles que são os seus enviados para essas bodas são todos aqueles homens, principalmente por conta da questão cultural dos povos antigos, mas também as mulheres, porque em algumas delas, muitas vezes foram as mulheres que exerceram o profetismo. Então, os convidados foram aqueles, então, que anunciaram aqueles princípios mais profundos, mais próximos da lei divina. Seriam aqueles que traziam conhecimento da lei divina, além daqueles formalismos religiosos. Dentro dessa matriz que nós somos, de uma certa forma, herdeiros, que é a do judaísmo, do Antigo Testamento, em que tem
a figura expressiva de grandes profetas, eles eram esses primeiros enviados para essa parcela da humanidade. Todos os outros povos também tiveram os seus enviados, que nem sempre eram bem compreendidos, que nem sempre eram bem aceitos e até perseguidos. Mas em todas essas culturas, em meio às crenças próprias que surgem ali da atividade cultural daquele povo, surgem princípios nobres, princípios superiores, que tendem a conduzir a humanidade à aproximação da inteligência suprema, à aproximação de Deus. Esses emissários nem sempre foram bem compreendidos, foram repelidos, em alguns casos foram perseguidos, em outros mortos. Mas ainda assim o convite do mundo espiritual superior, representando a vontade divina para promover o progresso humano, envia novos emissários, que continuam chamando todos que possam aproveitar desse processo de adesão ao reino dos céus, ou de se transformar para estar apto a viver em si mesmo o reino dos céus. E todos são convidados. Por isso que nós não podemos imaginar, a partir das lições de Jesus, que haja qualquer favoritismo em relação à humanidade. Nenhum povo é preferido de Deus. Essa ideia que ficou tão fortemente enraizada nessa tradição do Antigo Testamento, de imaginar que o antigo povo judeu era o povo escolhido por Deus, porque esse povo seria o único a prestar reverência a um único Deus, é bem a simplificação da ideia de que uma divindade pudesse querer exclusividade, ou que uma divindade precisasse de um povo que adorasse. Isso é criação humana, é interpretação dos homens aqui limitados culturalmente naquele tempo. E quando a gente faz essa análise, não é julgando eles, é julgando a nós mesmos, porque todos nós partilhamos disso, e talvez até hoje nós partilhemos de ideias que nos distanciam de Deus. Essas ideias de exclusivismo, de preferência, de achar que Deus amaria mais a criança de um povo do que a do outro, e que pudesse mandar o anjo da morte e levar a morte na casa das pessoas. Isso é uma ideia que nos distancia desse Deus de amor que Jesus veio nos ensinar depois. Então essas criações que levaram as pessoas a conceber um favoritismo de Deus sobre um povo, nasce do orgulho dessas pessoas. E pode ser isso que hoje está presente, por exemplo, e que nos leva hoje a justificar que as ações de determinado povo, de determinado país, mesmo as nossas ações, possam ser justificadas porque tenhamos algum direito a mais do que os outros. De que nós possamos ter um direito natural sobre uma faixa de terra nesse planeta. De que nós tenhamos uma preferência da parte de Deus. Isso nasce do orgulho. Assim como essas ideias no passado nasceram do orgulho daqueles povos. Porque tudo que me leva a ver o meu irmão em humanidade diferente e não merecedor das mesmas coisas que eu acho que eu tenho direito, eu já não estou mais muito ligado à ideia desse Deus que está acima das culturas, acima das religiões, esse Deus particular que as pessoas criaram. Esse Deus universal que nós temos aprendido com a doutrina espírita. Esse Deus que ama todos os seres. E aqui é importante a gente não ficar restrito só à humanidade, mas a tudo. Porque tudo é sua criação. Então essas ideias que nós temos de direitos naturais sobre qualquer outra coisa no planeta é fruto do nosso egoísmo também. De achar que eu posso justificar minhas ações, e por aqui passa o que eu consumo, o que eu usufruo, justificando que isso possa justificar o sofrimento de outros seres, sejam humanos ou não.
Quando se diz que o mundo é para nós, é apenas para a gente poder estar aqui por um tempo, mas esse planeta não é nosso. Aliás, nada é nosso. Tudo é transitório. Tudo é apenas usufruto, que tem que ser feito de forma responsável, para que outros possam usufruir e para que no futuro outros continuem. Então nós não podemos, por exemplo, justificar hoje nenhum pretexto econômico para dizer temos que explorar tudo agora para garantir o futuro. Mas se eu destruo tudo agora, que futuro eu estou garantindo? Então essa voracidade que nós temos sobre o planeta, ela precisa ser repensada por todos. Porque ela nasce dessa ideia que nós, para sermos felizes, precisamos ter tudo para nós agora, imediatamente. Isso é egoísmo. Então nós precisamos, como povo, como sociedade, avançar para formas de um respeito mais profundo, entendendo que nós, como as outras pessoas, como os outros seres, temos os mesmos direitos de habitar este planeta. Que embora possa ter numa época sido levado a pensar que era algo feito para nós, na verdade não é somente para nós. É para todos que estão aqui. Porque senão nós vamos criar muitos problemas para o futuro. E daí virá a perdição realmente. Porque o homem hoje, estou falando da humanidade, nós nos encontramos hoje numa grande encruzilhada de escolhas, de como nós vamos continuar cuidando da nossa casa planetária. As pessoas aguardam um mundo de regeneração em que as relações humanas vão melhorar, que as relações humanas vão estar sem tantos exemplos graves como nós estamos vendo até agora, sem que haja tanta violência, em que haja mais justiça social, mas nós precisamos preservar esse espaço onde isso tudo vai acontecer. E não podemos ser levados pelo orgulho a pensar que justifica hoje porque temos a incerteza do amanhã. O amanhã é certo, gente. Ele virá. Virá para nós porque nós reencarnaremos aqui. Mas o amanhã virá para os nossos filhos e os nossos netos. E este mundo tem que estar bom e em condições de bom uso para as próximas gerações. Por isso que hoje eu não posso justificar um dano que eu cause no ambiente, porque vai supostamente assegurar a segurança alimentar da humanidade. É assustador esse discurso de dizer que a gente tem que desmatar mais, jogar mais pesticida para fornecer mais alimento para a humanidade. Nós não precisamos produzir mais alimento, porque quase metade do que se produz se perde. Nós não precisamos extrair mais da terra. Ela já dá em abundância, e muito, e se perde. E se a gente enveredar pelo caminho da biologia, nós não precisamos desse sistema de alimentação que nós criamos no mundo, que é tão predador do planeta, em que se planta para engordar animais, para fornecer a carne para nós. Isso é um desperdício energético da alimentação. Alguém que se recorde das aulas de biologia vai lembrar lá da cadeia alimentar e do fluxo de energia. Alguém lembra disso? Então, quais são os seres que melhor aproveitam os alimentos? São os herbívoros. Os carnívoros têm um papel na natureza, mas nós, pelos nossos hábitos alimentares, a gente pensa que nós devemos ser como eles também. E que nos leva a um desgaste do ambiente progressivamente. Porque produzir uma alimentação carnívora despende um volume de água muito maior do que uma alimentação vegetariana. Mas, Atenor, quer dizer que você está falando que esse é o problema da humanidade? Não. Esse é um dos só. Tem muitos outros também que a gente precisa abordar ainda hoje. Então veja que hoje nós precisamos cada vez mais conhecer sobre a dinâmica da nossa existência no planeta, para a gente poder respeitar essa morada celeste aqui, para poder preservá-la,
para nós nas nossas futuras encarnações aqui. E se você não tem certeza disso, preservá-la para essas crianças que nós estamos vendo nascer hoje. Porque isso é uma manifestação do amor também. Eu não gastar tudo do planeta agora pensando nas próximas gerações. Pensando que elas terão que ter água em condições de ser ingerida, alimento adequado que lhes nutra, e um ambiente social, politicamente seguro para elas. Nós precisamos construir essas bases. Porque esse mundo da regeneração que as pessoas falam tanto, dessa transição planetária que nós estamos vivendo, ele não vem automaticamente para nós. Ele vem dessas conquistas que nós vamos progressivamente realizando como sociedade. Instalando a cultura de paz nas relações entre as pessoas de uma sociedade e entre as pessoas de diferentes sociedades. Se nós não nos vermos como irmãos todos dessa imensa família humana, nós ameaçamos esse projeto do mundo de regeneração. Mas os espíritos não vão ser tirados daqui, os mais refratários? Esse é o modelo que nós temos, mas Deus, na sua misericórdia infinita, pode estender esse prazo. Pode conceder a eles, talvez, mais uma oportunidade. E nos parece que isso vem sendo feito. Porque quando os espíritos lá no século XIX falaram sobre os novos tempos, parecia que tudo era muito iminente. E realmente era. E realmente tinha grandes possibilidades para o mundo naquele final de século XIX. Mas, infelizmente, os ditos povos civilizados e mais cultos da Terra não olharam com compaixão, isentos de egoísmo, os demais povos. Não se limitaram no seu orgulho de subjugar os outros e acabaram a escravidão oficial, mas ela continuou na forma da exploração que se seguiu. E o mundo se atirou a 2 grandes guerras e a sucessivos conflitos. Nós estamos, de alguma forma, adiando essas transformações, porque não há uma renovação verdadeira de todos nós e trabalharmos para uma sociedade mais pacífica, mais amorosa, mais caridosa, mais capaz de reconhecer as necessidades de todos, de ampliarmos o respeito entre todas as pessoas. Nós também fomos convidados, todos nós que aceitamos a revelação espírita como terceira revelação. Nós não matamos os que nos trouxeram essa mensagem, os médiuns, os espíritos, mas de alguma forma a ideia, quando a gente não traz essa ideia para a nossa vida, de alguma forma a gente está neutralizando ela. É como se nós fôssemos desses que não aceitamos o convite de aderir a um novo mundo que nós tanto desejamos. Através das nossas decisões individuais, diárias, através da nossa participação na sociedade, promovendo realmente uma sociedade onde haja verdadeiramente respeito à diversidade humana, respeito ao ambiente, atenção àqueles que têm necessidades especiais, cuidado àqueles que não podem se cuidar. Então nós queremos esse novo mundo, nós estamos atendendo esse chamado do Cristo para nós nos tornarmos participantes dessa terra de regeneração que nós queremos tanto, porque nós podemos estar como esses, que vão cuidar das suas casas, dos seus campos, não é assim? Ou seja, aqueles que se recolhem das suas comodidades e não trabalham por esse mundo melhor. E não realizam esse reino dos céus em si mesmos. Porque o reino dos céus ele vai se implantar definitivamente na Terra quando nós tivermos uma massa crítica de pessoas que já tragam o reino dos céus dentro de si. Que sejam pessoas verdadeiramente fraternas, verdadeiramente acolhedoras, que dissipem as rivalidades, os conflitos, as disputas
em que a gente trabalhe unido realmente em prol do bem comum, deixando de lado, pelo nosso orgulho, aqueles melindres, aquele sentimento de não termos sido atendidos, considerados ou respeitados, deixarmos de lado aqueles ressentimentos e mágoas que nós carregamos. Nós vamos fazer parte desse novo mundo que nós desejamos aqui na Terra, a partir do momento que a gente realmente começar a superar as nossas intrigas, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, o que nos afasta das outras pessoas, o que nos indispõe e que nos faz produzir conflitos. Aí sim nós estaremos aptos a esse reino. Aqueles que já estão vivendo essa dimensão já sentem isso. Porque sentem nascer em si uma esperança, uma força extra, sentem uma motivação de vida muito grande e ainda têm ideais e acreditam e trabalham e lutam. E estão numa busca diária de manter-se, de conduzir, de amar a sua família, de cuidar da sua família, de cuidar do seu trabalho. E não trabalham só por dinheiro, trabalham também pensando no bem que aquilo pode resultar. E aderem às causas todas que existem no mundo, que buscam preservar direitos e levar ao que não tem aquilo que necessita. Esses que estão criando o reino dos céus dentro de si, são as pessoas que, ainda sendo imperfeitas, ainda trazendo muitas dificuldades, não perdem a esperança. E continuam todos os dias insistindo. E eles sempre recebem forças a mais, não porque os outros não recebam, mas porque eles criam uma predisposição para se conectar a essas inteligências amorosas que, juntamente com o Cristo, sonham essa terra do amanhã. E idealizam e emitem ondas mentais que influenciam toda a organização do nosso planeta, inspirando movimentos transformadores, inspirando ideias que elevam a dignidade humana, inspirando ideias de maior respeito a toda a diversidade de vida no planeta, inspirando novas ideias de manutenção da paz. E há muitos desses emissários que reencarnam, trazendo ali, na sua contribuição direta, a influência no meio social em que eles nascem. E às vezes eles estão sozinhos, sem pessoas que os abracem e dê força às suas causas. Mas estão presentes, porque no mundo, o número de pessoas voltadas às boas causas é muito grande. Nós que queremos participar desse processo de transformação do mundo, precisamos aderir às boas causas, sair da comodidade das nossas vidas, abraçar as causas que protegem, que defendem, que assistem, que educam e auxiliar para que essas obras se expandam, ampliem-se. Assim nós estaremos acelerando esse processo de transformação. Assim o nosso orgulho não nos levará à perdição, como houve em outras épocas, em que o orgulho nos afastou de grandes realizações espirituais. Por conta do tempo e de outro caminho que a palestra surgiu, nós não vamos falar de algumas coisas do início. Mas eu tenho essa mesma palestra, com essa outra abordagem, lá no YouTube. E lá ela amplia um pouco a nossa abordagem aqui, que tomou um rumo um pouco diferente. Eu desejo que todos, então, com essas ideias, aproveitem muito para a reflexão e aquilo que possa ser útil contribua para que todos nós possamos ajudar esse processo de emancipação da Terra. Muito obrigado a todos.